Gente, como vocês sabem, eu tô com hiperfoco em religiões e a pesquisa dessa vez foi a CCB, Congregação Cristã do Brasil. Antes de vocês virem aqui militar no meu vídeo, já vou falar que eu pesquisei sobre. O mal de vocês é estar dentro da religião há anos e não ler a doutrina, não ler os estatutos, não ler o que está escrito, às vezes, no próprio site da igreja. E aí, quando a gente vem aqui na internet falar sobre isso, vocês ficam, surtando que não é do jeito que a gente falou. Graça e paz, Emerson e Léo aqui. Hoje nesse vídeo a gente vai analisar aqui a fala dessa moça que ela analisou, né? Ela buscou, pesquisou sobre a congregação. Interessante que ela fala ali, né? Que os próprios membros não conhecem o estatuto. Irmãos, tem estatuto antigo que vocês não têm ideia de como que era a CCB. Então tem novatos, tem pessoas novas na congregação que falam: não, eu nunca ouvi isso, eu nunca soube disso, né? Nossa, na minha igreja não é assim. Alguns estão mentindo, alguns sabem que é assim. Lá no fundo, se ele for sentar para falar com um cooperador, se é que vai conseguir, né? Sentar, falar com o ancião sobre o evangelho, sobre outras denominações, você vai ver que tudo isso que a gente fala aqui está neles mesmo, realmente está neles. A fundo, a hora que eles se expressarem, vai ser exclusivista e vai falar que a congregação é a única, não tem nada igual. E ela que leva, que é o caminho, que salva, né? Quando fala que é o caminho, é o que salva. O caminho é Jesus Cristo, a graça do Filho de Deus, né? Mas eles vão falar que o caminho é a congregação porque tem essa doutrina, que eles não sabem explicar também o que é. Bom, ela questiona aí a situação sobre as irmãs não tocarem na congregação. Primeira coisa que eu tenho a falar sobre a CCB é que a orquestra deles é lindíssima, não tem como ninguém falar nada sobre isso, é perfeito. Mas uma coisa que me intriga é: por que não tem mulheres na orquestra da CCB? Eu pesquisei sobre isso e o que eu vi as pessoas falando é que não tem necessidade. E aí chega um ponto. Só que ultimamente, há uns 3 anos atrás, aí teve um movimento importante, irmãos, que foi das irmãs que queriam, as irmãs da congregação. Eu até estava nesse grupo quando eu ainda, né, a gente estava congregando, estava indo na igreja, mesmo que aqui eu tinha minhas perseguições, evitava muito a minha cidade, porque jogavam direto lá de cima e eu nunca soube o porquê, os irmãos sabem disso. E aí teve essa situação de quererem que as irmãs tocassem na congregação, e estava muito interessante o movimento, muito respeitoso. Só que alguns irmãos do ministério que foi falar com as irmãs, né, não quiseram ouvir, ficaram bravos, foram rudes com algumas irmãs e infelizmente não aconteceu. Aí eles falam que é porque, né, às vezes vão orar e falam que Deus não mostrou, é sempre assim, não sentiu de pôr. Só que tem cidades aqui, e eu tenho relatos aí, irmãos que entram em contato comigo, de que não tem músicos na central, quase não tem músico. 7 músicos em central aí de cidade grande, 20 músicos, onde cabe ali quase 50 músicos, né? Então, há sim a falta, né, e seria muito importante, porque muitas moças, elas em vez de tá tocando ali, já não tem outras coisas para exercer, né? Agora ainda aparecem umas moças aí fazendo algumas ajuda nas escolinhas das crianças, né? Mas não tem muita coisa para exercer no cultuar a Deus. Na hora de cultuar a Deus ali só tem um órgão, então elas reclamavam e queriam tocar. Mas tem tudo isso, né, de sentir de pôr, não, aqui não é o momento, né? E Deus não revelou, e aí não toca. Então é assim, irmão, é assim que acontece, infelizmente, né? Mas aí depois ela fala sobre a questão deles não visitar outra igreja, não frequentar, não poder e frequentar um culto em outro lugar, né? Viver a graça de Jesus Cristo, que irmãos, a gente viu isso durante as escrituras, os apóstolos, né? Jesus Cristo mesmo falou que aquele que não era contra nós era por nós, mas existe um exclusivismo dentro da instituição, e eu sei porque eu fui assim. Então você tem que aquele ali é o caminho, aquele é o lugar, é a graça. Eu pesquisei também porque a gente nunca vê pessoas da CCB visitando outras igrejas. E aí o que eu encontrei foi que não tem necessidade. E eles dizem que não tem necessidade para os dois. Não tem necessidade porque eles já têm o suficiente. Tá?
eles já se bastam. Você não precisa visitar outra igreja e, meu amigo vai fazer o batismo dele na outra igreja, eu vou lá me prestigiar, vou lá visitar, vou conhecer a igreja aqui que é da minha rua. Não tem necessidade, porque você já encontra tudo que você precisa na CCB. Essa foi a resposta que eu encontrei. Você tem que estar satisfeito com a sua, não tem necessidade de você visitar outras. Entendeu? Em que ponto que a gente chega nessa parte? No exclusivismo. Você sabe por quê? Mais uma prova que pensa assim realmente é você se autoanalisar. Pensa numa igreja que seria bem parecida com a congregação. Aliás, se eu terminar esse vídeo, vai estar acontecendo a live aí sobre a Assembleia Cristã. Mas pensa na Assembleia de Deus, a Assembleia Cristã, que é a mesma, né, que Luiz Francisco fundou ali na Argentina também. Se você pensar em visitar ali, você se sente mal. Se você pensar em visitar uma igreja parecida com a congregação, mas não faz parte do Braz, você já se sente mal. Lá nos Estados Unidos, só deles imaginar que ia desvincular do Braz, eles foram correndo para dar um jeito, né? E queria que ficasse junto, atrelado ali, num outro país separado. Num caminho esse evangelho, a graça e a sua amplitude diante da humanidade. Então, você sente isso dentro de você, você pode ter certeza, você não está vivenciando a graça de Jesus Cristo. Se você tem esse repúdio quando imagina de estar numa outra denominação, é que não tem necessidade, não é que não tem necessidade, você tem medo de estar fazendo algo muito errado. Tá? E isso está dentro de você. Nossa, imagina só precisar for num dia do culto desse, tiver uma ceia lá, eu já tomei esse ano, jamais vou tomar uma ceia junto com eles, né? Já não são irmãos, não considera como irmãos. Irmãos, eu tô falando pra vocês, isso aqui não é mentira. O Paulinho, ali do Jardim Paulista, ele falou assim, que conversou com uns irmãos, né? Eu falo que são irmãos, ele não. Conversou com as pessoas de outra denominação que estavam em viagem junto com ele. E essas pessoas questionou ele por que chamava ele de irmão. Chamavam ele de primo, desculpa. E aí ele foi falar o porquê que chamava de primo. Ele falou com a boca dele, que é porque se eles não adulterassem, não roubassem, não traíssem a esposa, aí nós chamaria vocês de irmãos. Vou deixar um vídeo aqui para vocês verem. E eles nos viram lá e disseram, senhores são ministros de Cristo. Vocês congregam na congregação? Eu falei, graças a Deus congregamos na congregação. Somos anciões, estamos em demissão. Nós também. E ele disse, eu sou pastor nesta igreja. Eu fiz curso em Harvard, na Suíça, na Alemanha, em Israel. Em Harvard, na faculdade de Harvard. E ele já vai contra, né? Sempre contra a pessoa que estudou, a pessoa que aprendeu. Aqui eu duvido um pouco que o pastor quis desmerecer ele, só fez uma pergunta, né? Porque queria conhecer. E ele deveria ter dado testemunho, se ele fala que não precisa estudar, ter dado um testemunho diferente. Mas vamos chegar lá. E o senhor? Eu falei, eu tenho o curso da vida, da luta, do aprendizado. Em universidade foi as batalhas, foi as guerras, foi as perdas, foi os ganhos. E vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu pensei que ele ia fazer alguma pergunta sobre doutrina. E ele falou para mim, vocês costumam dizer que nós não somos irmãos. Que antigamente nós falávamos, nós não, né? Acho que eu falei também. Né? Que eles não eram irmãos, eles eram primo de longe. Eles são primo de longe. Ainda nós somos primo de longe. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora. Uma resposta. Se vocês não adulterarem, não pecarem, não roubarem, não mentirem, não usarem do evangelho para prejudicar o pobre, a viúva, assim por diante, ter uma só esposa, cumprir com os seus mandamentos, guardar a palavra de Deus e ter o temor de Deus também, e ser fiel no seu casamento, vocês, eu posso te chamar de irmão. Bom, conversa estava boa, mas agora estragou tudo, foi embora. Então fica essa imagem, igual ela vai falar, que essa moça falou, né, sobre, ela não queria nem falar, características de seita. E o povo fala aí, irmãos, alguns críticos falam assim de maneira enfática,
Eu sempre evitei isso aqui no canal. Aliás, os irmãos sabem que meu canal, há um tempo atrás, eu sempre fui prudente no que eu falava, nos meus comentários. Nunca fui um crítico assim. Tem pessoas que tornam as pessoas que estão ali dentro, por mais que tenha pessoas boas dentro da congregação, pessoas de coração, pessoas idôneas, torna toda a comunidade como algo assim de repúdio, né? Não consegue ser cristão a maneira de entregar a sua opinião, a sua, né, expressar aquilo que ele pensa. Eu sempre fui prudente. É que eu nunca tive lugar na congregação, desde meus 10 anos, vocês antes de batizar. Desde antes de batizar, o meu lugar não é na congregação, porque embora fui nascido ali, meus pais levavam eu desde criança no colo, ali, sentava, me deitava nos bancos, colocava uma cobertinha no chão. Não foi o meu lugar, porque nunca me aceitaram ali, já expliquei no canal. Mas mesmo assim, por tudo que aconteceu, aí meu público, os meus testemunhos, as minhas falas no canal, o público é da CCB, a pessoa fala que CCB é da Ibope. Não é. O canal você cria do que você quiser, e ele vem os público de acordo com aquilo que você criou. Claro que se eu falar de outra denominação, embora eu fale, mas vocês não vê, o YouTube quase nem entrega as pessoas, porque meu canal não é. E tem outras denominações que eu já falei aqui no canal. E cito qualquer problema que apareça muitas vezes, aí que eu acho injustiça em outra denominação, eu falo aqui. Porque homens, eles fazem maldades em todas as denominações. Eles erram. Tem denominação nascendo aí, tá? Nascendo nesse momento, que a gente sabe, que tem pessoas arrogantes, narcisistas no comando. Logo eu vou falar aqui, não vai ter como esconder. A gente vai comentar a situação aqui. Mas assim, voltando aqui ao assunto, então eu sempre falei, fui ponderado na minha fala, o máximo possível para entregar essas mensagens para vocês. Para que haja pessoas conscientes ali, congregando com o cérebro dentro da igreja, não deixar lá fora. É um culto racional, de pensamento, seu pensar, não dar glória a qualquer coisa que sai de púlpito. As pessoas aqui nesse culto do Paulinho, enquanto ele rechaçava as outras denominações, a outra denominação, eles davam glória a Deus, né? Glorificava, fala em línguas. E daí depois a pessoa vem e fala, não, mas na congregação não é assim. A gente sabe aqui, irmãos, eu recebo áudio de localidades, é que a gente não faz vídeo, é muita coisa. Mas voltando aqui ao assunto, ela fala sobre estranha fé. Todos são estranha fé. Para a denominação sempre foi assim. Muitos irmãos ali dentro, claro, a gente respeita que tem pessoas idôneas, né? A gente sabe que ela tem um pensamento diferente, mais diferente quanto a tudo isso. Mas eles não fazem verão. O Mandurinho não faz verão. O Ministério Central fala que não, que, né, há tempo atrás, o ancião ali, a Vitravisan, falou que não ia haver nem rebatismo, que se a pessoa sentisse que estava já batizado, não ia precisar batizar, mas também não vai ser membro, não vai ser irmão, não vai ter ministério, não vai ter cargo. Duvido colocar um porteiro e falar que está contente com o batismo da Assembleia de Deus, de qualquer denominação. Isso é exclusivismo, como ela falou. Vocês sabem disso, irmãos. No fundo do seu coração, você sabe do que eu estou falando. Que você mesmo fala que não pode idolatrar homem, amar somente a Deus, a palavra dele, as escrituras. E a pessoa vem aqui, né, faz idolatrias, tem canais, coisas no Facebook enorme, páginas enormes, aí postando foto do Marsola o tempo todo. Paulinho do CCB Sem Reforma, irmão Paulo do CCB Sem Reforma, colocou vídeos aí recente de uma idolatria com o Cláudio Marsola. Até os irmãos da CCB comentou lá, irmão Paulo, ele não pode idolatrar, Deus não se agrada disso. Mas tem muita gente que gosta que daí nem vem num canal desse aqui para aprender a verdade, porque vocês repudiam o canal, vocês não curtem, não compartilham, me chama de crítico. Vocês me vê tanto assim no meio de rodas de pessoas que quer somente, como dizem, denegrir a imagem. Mas a gente está aqui para falar a verdade dos assuntos que ocorrem. E eu comento falas que está acontecendo por aí, como dessa moça, né? Mas é isso aí, irmãos. Eu quero refletir com vocês aqui, irmãos, direto da palavra de Deus. Vamos refletir juntos, né? Para a gente entender essa questão desse vídeo de hoje. Atos 10, 34. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo
Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Agora, isso quem julga é Deus, né? Você pode falar, mas a tal igreja fazem isso, fazem aquilo. Mas e o coração de quem está ali dentro? Diante de uma conversão genuína a Jesus Cristo. A gente não consegue medir isso. Só Deus tem essa régua. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando da Galiléia, depois do batismo de João, que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu seu Filho Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. A gente sabe que algumas nações proclamam sim outros deuses. A moça fala aqui no vídeo, né, sobre aí nem ser excluído pessoas que chamavam que casou com alguém de estranha fé. Porque para eles a fé tem que estar moldada dentro da congregação cristã no Brasil e batizado ali. Aí está na mesma fé. Se pensar diferente, né? Valdir de Matão falou e não foi corrigido porque seria uma hipocrisia deles, né? Que muita coisa dentro da congregação é usos e costumes. Isso um ancião ali dentro falou. E aí as pessoas conseguem mesmo assim andar nos seus exclusivismos. Essa sã doutrina, mas nunca soube explicar no meu canal, nos comentários, qual é essa diferença, qual é a doutrina que está ali que salva. Porque não vai conseguir. Né? Não vai conseguir expressar isso. A gente pode até ler aqui em Atos 17. Atos 17, vamos ver aqui do versículo 26. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Pois nele vivemos, nós movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por isso, verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. Essa questão, irmãos, aqui é muito interessante quando existe uma pessoa que projeta Deus naquela instituição, naquele lugar, naquele prédio. Isso tem outras denominações com pessoas dessa maneira, né, que projeta Deus e é outra coisa que toma o lugar de Deus. Outro lugar, um ministério, um sistema. E tem muito disso, irmão, infelizmente. E falando sobre exclusivismo, você lembra de quê? Isso mesmo. Não gostaria de citar aqui sobre isso, porque eu não acredito que seja, mas me parece que é, perante o que foi conhecido, perante o que foi lido. Lembra uma seita. As mulheres não podem pintar a unha, não podem cortar o cabelo, não podem se maquiar. Parece que hoje as jovens já estão se maquiando, mas tem que ser uma maquiagem leve. As mulheres não podem ter cargos de liderança na igreja. Encontrei também alguns relatos de pessoas falando que eles chamam de fé estranha ou criatura estranha quando a pessoa é de uma outra denominação. Que quer dizer o quê? Que a pessoa acredita no mesmo Deus, no mesmo Espírito Santo, na mesma Bíblia que eles, mas não acreditam como eles. Então, essa pessoa está errada. E se você quiser namorar uma pessoa de outra denominação que não seja da CSB, mesmo essa pessoa professando a mesma fé que você, não é legal. O estatuto oficial da igreja não diz que não pode, mas eu li relatos de pessoas dizendo que foram excluídas da CCBB enquanto namoravam pessoas de outras denominações. Gente, esse assunto é polêmico, ainda tem muita coisa para eu falar para vocês, mas eu vou deixar para um próximo vídeo.